Olá, bom dia. Uma notícia de frente desta quinta-feira está no ar. Vou dar um bom dia aqui ao Paulo Coelho. Seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui, Paulo. Bom dia, Flor do Dia. Bom dia a você também, o Lúcio. É muito bom te ver de volta aqui, né? Pessoalmente, te ver com saúde. Tem uma música do Guilherme Arantes que diz assim, que você cuide-se bem, no nome da música. Aliás, pode dar uma gulgada aí, uma música linda, que diz assim, quero te ver com saúde e sempre com bom humor. Então, é bom te ver saudável e aqui comandando aqui o Notícia de Frente, que eu não estava aguentando mais o... Mentira. Muito bom tê-lo aqui. Bom dia a você e a você que nos assiste também, que tenhamos aí um esplendoroso dia. Obrigada, Paulo. Bom dia, Lúcio. Posso falar já? Pode, mas sem bordão. Sem poesia. Sem poesia. Tá bom. Mas eu gosto de poesia, né? Cuide-se bem, Nayara. Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo Coelho. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Gente, olha, claro que você sempre é o nosso convidado para participar aqui do programa, para ser também um dos nossos comentaristas do telefone, no cantinho da sua tela, aqui, ó, no cantinho da sua tela. Anota aí, manda mensagem para a gente, comente, viu? Comente também aqui o A Notícia de Frente, programa recheado de informação. E você sabe que aqui as informações são comentadas. Aqui você tem contexto, você tem qualidade e você dá informação e você tem, claro, informação precisa. Será que temos trânsito para a gente informar aí? Não tem trânsito? Bom, daqui a pouquinho a gente vai com mais informações aqui da capital. É você que vai sair daqui a pouco, né? E o trânsito ainda é tranquilo agora nesse início de manhã. Olha, gente, como eu falei, tem muita coisa para a gente repercutir aqui, muita discussão das notícias que são nacionais e também as notícias aqui do estado de Mato Grosso. Eu quero começar, ontem o Lúcio destacou, né, esse racha no MDB, essa briga no MDB, eu quero ir aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, para repercutir uma fala da deputada Janaína Riva, do MDB. Vamos aqui então ao portal Gazeta Digital. Janaína fala o seguinte: porta da rua é serventia da casa, dispara Janaína Riva sobre Emanuel Pinheiro. Estremecida no primeiro turno das eleições, a relação entre a deputada estadual Janaína Riva e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, seu correligionário, tem sido estabelecida com atritos desde então e ganhou um novo episódio. A parlamentar recém-eleita, presidente municipal do MDB, afirmou que o gestor pode continuar no partido, mas caso queira deixar a sigla, a porta da rua é serventia da casa. E ontem a gente falou disso aqui, que não dá mais, né? Insustentável ficar Janaína, Bezerra, Emanuel no mesmo partido. E aí, Emanuel vai pedir para sair? Eles não cabem mais no mesmo espaço, né? E a Janaína está agora assumiu ontem, né? A direção municipal aqui do MDB. E agora tem aí essa situação onde o Emanuel Pinheiro, embora tenha sido reeleito, né, teoricamente, poxa, fui reeleito, a capital do estado. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Se o Bezerra estivesse ali, meio que muito próximo ao Emanuel Pinheiro, daria-se uma explicação plausível. Mas não é o caso. O Emanuel e Bezerra estão muito distantes, né? E aí danou-se tudo. A Janaína está com esse apoio da cúpula do MDB local e eu acho que é questão de tempo para o Emanuel Pinheiro deixar o MDB. E briga feia entre políticos, seguinte, não é à toa, né? Tem que ter uma motivação forte, porque é o seguinte, veja bem, Emanuel Pinheiro ganhou a eleição, não é isso? Ele ganhou a eleição, foi reeleito. Apertado, mas... E aí é o seguinte, aí se pergunta o seguinte, por que toda essa briga? Porque é o seguinte, porque as primeiras estocadas depois da eleição, e estocadas duras, partiram lá do entorno do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Foi capa do jornal A Gazeta, as declarações do coordenador de campanha dele, o ex-secretário de Obras, Wander Lúcio Rodrigues, né? Que não diria tudo aquilo que disse se não tivesse o aval do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele listou lá, naquela reportagem do Pablo Rodrigo, ele fez uma lista de traidores, né? Fez uma lista de traidores
do prefeito Emanuel Pinheiro na visão desse entorno, né, do prefeito da capital. Colocou lá várias pessoas. Por exemplo, o deputado Paulo Araújo, ele vem tentando marcar um encontro, uma reunião com Emanuel Pinheiro, e o seguinte, o prefeito está se escondendo, né, correndo dele, por orientação desse entorno, que segundo o próprio Carlos Bezerra, lá atrás já falou, olha, essa turma que cerca o prefeito Emanuel Pinheiro, ao invés de ajudá-lo, tem criado muito problema para ele. E aí, voltando lá à lista, aí colocou na lista lá a deputada Janaína Riva e colocou na lista o eterno comandante do MDB, o deputado federal Carlos Bezerra. Espera aí, espera um pouquinho. Goste-se ou não de Carlos Bezerra, ele comanda o MDB com mão de ferro há muitas décadas. Aqui em Mato Grosso, não estou defendendo o Carlos Bezerra, não, mas só analisando o caso aí, não é isso? E aí é o seguinte, eu comecei a minha observação aqui dizendo o seguinte, olha, político não briga à toa. E me parece, nos bastidores tem um comentário forte de que Carlos Bezerra não estaria querendo colaborar com o fundo partidário do MDB nas dívidas que foram declaradas à Justiça Eleitoral pelo prefeito da capital. Você colaborou com R$1 milhão, né? Que é de quase, me parece que é superior a R$4,5 milhões. Parece que o MDB colaborou com R$1 milhão. Não, colaborou, mas parece que o pedido era maior do que esse, né? Nos bastidores é essa informação, até porque é o seguinte, político não briga à toa, né? Eles não brigam à toa. Essa briga aí de Mauro Mendes também e Emanuel Pinheiro não é à toa. Tem que ter aí alguma coisa de fundo nessa história para justificar tudo isso, né? E mais a do Carlos Bezerra e do Emanuel Pinheiro, segundo algumas informações de bastidores, passaria por aí, né? Ou seja, ajudar a pagar o que sobrou de dívida da campanha eleitoral. Está tirando reviravolta, porque o Emanuel, como eu disse, ele está apertadíssimo, não é? No MDB, na minha avaliação não fica por muito tempo, mas é para onde que vai o Emanuel Pinheiro, partidariamente falando? Os partidos aí que tem como opção são poucos, né, que combinam assim, que tem aquela... O PTB seria um deles. Seria um deles, mas aí tem que combinar com o Roberto Jefferson, né? Tem que combinar com o Roberto Jefferson, que está dando pitaco. Foi lá na Bahia, deu pitaco lá, tirou todo mundo que estava lá batendo de frente. Quer dizer, tem que rezar a cartilha do Roberto Jefferson, que está cada vez mais governista do ponto de vista do governo central. Mas nesse ponto aí, só contribuindo com o que você falou, nesse ponto aí tem um aspecto positivo. Ainda na campanha eleitoral, ali no segundo turno, Emanuel Pinheiro veio a público para dizer o seguinte, olha, eu não me interesso muito por esse apoio do PT, porque eu quero me aproximar de Jair Bolsonaro. Não foi isso? Pois é, mas essa aí é a vontade do Emanuel, né? Eu estou falando da vontade de combinar com os russos. Você vê se os russos o querem no PT. Tem uma participação aqui da nossa telespectadora, eu quero ver se vocês concordam aqui com ela ou não, para a gente dar mais um pitaco nessa história do MDB. Ela diz o seguinte, vai esvaziar o MDB. O PMDB, que é o MDB, né? Bebeu e carismático. Janaína não é mais forte que Nenel. Nenel é Emanuel, eu acho que ela sozinha não, mas se juntar ao Bezerra, como diz aqui o Lúcio, com razão, né, vem comandando esse partido. Aliás, o Bezerra, você pode falar o que for dele, mas ele sabe jogar politicamente, não é? Ele tem força. Uma expressão que foi utilizada pelo presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, resume bem, né? Né? Carlos Bezerra. Né? Olha, ele falou assim, olha, Carlos Bezerra tem faro político. É isso que você estava falando. Né? E aí é o seguinte, a propósito disso que o Lúcio acabou de falar, tem também isso aí, ó. Se Emanuel sai, ele abre uma avenida para o Mauro Mendes entrar. Porque é só isso que impede hoje o grupo do Mauro Mendes. Porque aí sim, você vai entrar num partido, o MDB, que é um partido orgânico, que é um partido forte, tem militância, e aí ficaria melhor, do ponto de vista partidário, para o Mauro tentar aí a sua reeleição. Ah, mas o DEM também é orgânico, o DEM também cresceu.
Mas o MDB cresceu muito mais e é mais organizado, né? É mais organizado e não tem ali aquela divisão de opiniões. O Jaime fala uma coisa, o Júlio fala outra. O que o Bezerra fala, o Bezerra quer poder. É por isso, ele vive de poder. Aliás, o Bezerra está com Covid, né? Tá. O Bezerra está com Covid. A gente 80 deseja, anos quase, né? A gente Grupo de deseja risco. melhoras, tá? Para o deputado Carlos Gomes Bezerra, que o senhor se recupere logo, né? Porque, do ponto de vista político, o senhor né, faz muita falta para a nossa política aqui, porque é o craque, né? Sabe mexer com. Não estou avaliando se a política dele é a melhor, se é a pior, mas ele sabe fazer política, né? Quem está também com Covid, pegar esse gancho aí, é o Carlos Avalone. Tem 2 Carlos aí com Covid, o Bezerra e o Avalone. E o seguinte, você tocou aí na questão do DEM, né? E o Júlio Campos, o ex-governador Júlio Campos, continua cutucando, né? O governador Mauro Mendes ainda nesse balanço aí das eleições de 2020. Aí ele diz o seguinte, olha, o DEM perdeu o bonde na eleição aqui de Cuiabá. Aí, na análise dele, a legenda tinha nomes que poderiam ter tido aí um desempenho melhor, né, caso tivessem sido trabalhados desde o início, como o presidente estadual do partido, Fábio Garcia, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Né? Então, a crítica aí, pelos nomes que foram citados aqui, a crítica é direta, né? Ela encaixa assim, como uma luva no governador Mauro Mendes. Aí o governador Mauro Mendes devolveu, né? E respondeu a Júlio Campos dizendo, olha, eu não fui eleito aqui para fazer política partidária. Né? Então é o seguinte, então eles continuam, um cutucando de um lado e de outro, eu acredito o seguinte, na visão de Júlio e de Jaime Campos, eles se sentiriam muito mais à vontade lá no Democratas, com Emanuel Pinheiro, do que com Mauro Mendes. Né? Porque é o seguinte, porque eles costumam não concordar com as posições. É difícil chegar numa unidade ali, não é? Por exemplo, Júlio e Jaime Campos queriam apoiar quem? Queriam apoiar Emanuel Pinheiro na eleição aqui em Cuiabá. Na do Senado, Mauro Mendes apoiou quem? Carlos Favro. E aí o seguinte, Júlio Campos era o primeiro suplente de Nilson Leitão, né? Entendeu? Então, e eles começaram aqui, eu não sei se chega nesse ponto, né? Mas para todo mundo entender, tem a crise interna do MDB e tem também a lavação de roupa suja lá no Democratas. Sim. E só para concluir aqui, o último recado da Janaína Riva, além dessa aí de a porta da rua é a serventia da casa, aqui no Gazeta Digital, na reportagem do Caio Ribeiro, finaliza dessa forma. A parlamentar, Janaína, destacando que não há fidelidade partidária que mantenha de forma imperativa o prefeito dentro da sigla. Ou seja, ela falou, se quiser pode sair, não vai ter problema nenhum. E aí, Pinheiro poderia a qualquer momento, caso seja do seu desejo, se afastar do partido. Para Janaína, seria muito mais fácil o gestor deixar a legenda por conta própria do que esperar que o partido todo se retire. E aí, só relembrando o seguinte, Janaína não está dizendo isso sozinha, né? Neste caso aqui, ela está sendo porta-voz credenciada com as bênçãos por Carlos Bezerra. Porque se não fosse assim, ela não teria sido indicada por Carlos Bezerra para assumir o diretório municipal do MDB aqui em Cuiabá, tirando quem? Tirando uma pessoa que é unha e carne com o prefeito Emanuel Pinheiro, que é o advogado Francisco Fayad. Olha, tem muita participação sobre esse assunto. Vamos aqui à tela com os nossos telespectadores. MDB de Mato Grosso não tem democracia, uma ditadura comandada por Carlos Bezerra. Veja Percival, teve que sair do MDB, como Zé Carlos do Pátio também, para ter carreira política. É uma pena, ditadura em um partido. Valdivino. Tem mais gente aqui, bom dia, eu respeito a opinião de vocês, mas sinceramente o Carlos Bezerra, meus queridos, já deu. E o Mauro Mendes, coitado, sem carisma, lamento, nem sei como foi eleito governador. Tem mais gente. Agora é preciso fazer justiça, Ó, eu já falei aqui, vou repetir. Goste-se ou não de Carlos Bezerra, ele construiu o MDB aqui em Mato Grosso, né? Esse MDB que começou faz tempo, né? Era o
o Márcio, o Dante e o Bezerra, né? Né? Márcio Lacerda, Dante de Oliveira e Carlos Bezerra. Quer dizer, ou seja, Carlos Bezerra vem construindo esse partido há muito tempo. É isso? Não, muita gente entrou no MDB e saiu porque não conseguiu. Ao tentar bater de frente com o Bezerra, não conseguiu sobreviver ali. Porque Foi está o que o nosso muito bem, telespectador falou. está né? muito bem amarradinho ali e ele sabe fazer política. Ah, Paulo, está elogiando o Bezerra. Isso é um elogio do ponto de vista da técnica de se dirigir um partido com mão de ferro, como disse o Lúcio. Ele sabe fazer, sabe aonde. Ele calcula direitinho, ele sabe fazer o negócio. Agora, se isso é bom, se é saudável, do ponto de vista lá no final, para o povo, isso aí são outros 500 que eu não estou nem discutindo isso, né? Até acho que não, tem muita coisa aí que eu acho que precisa de renovar. Mas ele sabe fazer o negócio. Vamos a mais uma participação aqui para a gente encerrar esse assunto. Bom dia, vocês acham que essa briga toda é porque é por poder visando o governo do Estado? Janaína e Manuel talvez estejam disputando quem iria concorrer? É o Rafael. Tem tudo a ver também na minha avaliação, porque eu até perguntei para a deputada Janaína, anteontem lá no meu programa, no nosso programa, Opinião, na TV Pantanal, e ela disse, ela não negou que continua tendo na sua mira o governo do Estado. O sonho dela é ser governadora, né? E que, eu perguntei até, mas quem tem mais força no MDB? O Emanuel acabou de se reeleger prefeito da capital, e a senhora tem essa vontade aí, além dessa proximidade e aproximação com o próprio Bezerra, ela meio que desconversou, mas dizendo o seguinte, que ela está ainda perseguindo esse sonho e que lá na frente, hoje ela descarta, mas que lá na frente ela não descartaria essa possibilidade aí de estar lá na frente em 2022. Agora não tem disputando. Não tem nenhum político, né? Não tem nenhum que político. vai assumir isso. Não é isso. Que não sonhe em governar o estado dele. Isso daí é legítimo, né? A Janaína tem esse sonho? Tem. O pai dela não conseguiu concretizar, José Riva, a mãe também pelas não. razões que a gente sabe, né? A mãe dela chegou a ser candidata também. Agora é o seguinte, ela tem esse sonho, mas eu não acredito que seja para um futuro tão próximo, né? Futuro próximo que eu digo é o seguinte, não é para a próxima eleição. Aí só remetendo aqui ao que disse o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, quando ele afirmou assim, olha, o Bezerra tem faro político, mas o Mauro Mendes não sai do Democratas. O que Eduardo Botelho estava dizendo é o seguinte, Carlos Bezerra está vendo, né, que o DEM está lavando roupa suja, né, por conta dos episódios, dos últimos episódios eleitorais, tanto das eleições municipais quanto da eleição para o Senado, e aí ele imaginou ali uma oportunidade para colocar o convite dele ao governador Mauro Mendes e deixando claro o seguinte, olha, Mauro Mendes é o nosso candidato à reeleição em 2022. Ele colocou isso com todas as letras, né? Então, eu acredito que Janaína não está acalentando esse sonho para 2022, até porque, como nós acabamos de falar aqui, né, já repetimos isso, ela está lendo na cartilha de Carlos Bezerra. Só que não era que a gente encerrar o assunto aqui, eu só queria dar uma pinceladinha final aqui, que é a seguinte, não podemos desprezar aí essa possibilidade da Janaína pelo seguinte, porque eu até perguntei assim, mas e o Mauro Mendes? Ele falou assim, não, o grupo está unido em torno da candidatura à reeleição do Mauro Mendes. Hoje. Amanhã não se sabe, muita coisa acontece na política, minha gente. E aí tem um detalhe muito, muito diferente, uma dicotomia, uma divisão entre a Janaína, uma possível, né, e o Mauro Mendes. A questão do servidor público. A Janaína tem uma proximidade muito forte. Hoje está, evidentemente, batendo, né? Porque ela é estilingue. Agora o Mauro Mendes está nessa posição dele. Vamos falar daqui a pouco sobre a questão de posicionamento, de projeto na Assembleia que é vetado. O Mauro Mendes tem um outro posicionamento, que ele está vetando aí pautas do servidor público. Trabalhar a candidatura à reeleição ou à eleição, governo do Estado ou prefeitura, se não tiver apoio do servidor público, não funciona. Então, esse é um fator que fez diferença em 2016, fez diferença em 2020, na questão da municipal,
e fez diferença, inclusive, nos 2 últimos pleitos aí para o governo do Estado. Então, prestem bem atenção nisso, que muita coisa acontece na política. Certo. Olha, vamos seguir aqui com a notícia de frente. Na última sessão do ano, antes do recesso parlamentar, os deputados estaduais aprovaram em primeira votação a Lei Orçamentária Anual para 2021, mas a aprovação final só vai ocorrer em janeiro. Confira na reportagem. Na última sessão do ano de 2020, os deputados estaduais se reuniram aqui no plenário da Assembleia Legislativa para aprovar em primeira votação a LOA para o orçamento de 2021. A projeção do governo do estado é um orçamento de 22 bilhões 114 milhões de reais para o próximo ano. Neste ano, o orçamento foi de 20 bilhões 328 milhões de reais. O orçamento prevê 2 bilhões e 100 milhões em investimentos para todas as áreas de infraestrutura em Mato Grosso. Conforme o governo do estado, pela primeira vez, depois de alguns anos, a LOA não irá gerar um déficit no orçamento dos cofres do governo do estado. Como eu disse, a última sessão, os deputados depois só voltam ao trabalho no dia 8 de janeiro, para aí sim, numa segunda votação, aprovar o orçamento para 2021. Obrigado, Oliveira, pelas suas informações. E falando em Assembleia Legislativa, né, o governador, falando de orçamento, né, o governador Mauro Mendes vetou a RGA, a Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Judiciário. E o seguinte, ele não teria outra coisa a fazer. Ele não teria outra coisa a fazer. Amarrado em lei federal. Não, está amarrado em lei federal. Quer dizer, o Mato Grosso recebeu mais de R$1 bilhão por conta aí da pandemia, né? Só que é o seguinte, os governos estaduais, né, e as prefeituras municipais tiveram que assumir compromissos com o governo federal. Foi lá uma questão de até o final do ano que vem. Até o final uma do questão ano que de vem. prioridade do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então é o seguinte, está proibido, né? Não tem como conceder RGA. O Poder Judiciário pode ter lá uma montanha de dinheiro, né? Porque sobra, né? Porque sobra dinheiro. Eles têm muito dinheiro, né? Dizem, não dá para mexer no orçamento, não dá para reduzir, não dá para cortar. Lógico que dá. Eles têm privilégios, têm mordomias, não é isso? Podem pagar a RGA, só que não pode conceder. E o seguinte, aí, o tratamento tem que ser igualitário, porque não era. Até pouco tempo atrás, Poder Legislativo tinha RGA, Poder Judiciário tinha RGA, Ministério Público tinha RGA, Tribunal de Contas tinha RGA, só o Poder Executivo que não tinha. Espera aí, ou todo mundo tem, ou ninguém tem, porque é o seguinte, o Estado é um só. O Estado é um só, né? Então, nessa questão da RGA dos servidores do Poder Judiciário, foi vetada pelo governador. É lógico que vão entrar na Justiça. Né? Mas não tem como... Não tem como, porque o veto está baseado aí numa determinação daquele acordo que foi feito com o governo federal para poder receber os recursos da pandemia. Lembrando que a LOA, que foi aprovada no dia de ontem, no encerramento dos trabalhos, a Lei Orçamentária Anual, a previsão é de 22 bilhões, pouco mais de 22 bilhões para o ano que vem. E aí tem um detalhe que é o seguinte, o investimento que o governo do estado está comemorando, porque prevê ali cerca de pouco mais de 2 bilhões de reais para investimento. Isso é raro acontecer no governo do estado, hein? Porque geralmente era tudo apertado, com a margem muito pequena, porque a grande fatia é consumida para pagamento de servidor, e agora conseguiram ali, se cumprir realmente isso, né? Se for garantida essa previsão aí, teremos aí, só por parte da LOA, 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões de reais para investimento. Não é muita coisa, mas se comparar com o passado não muito distante aí, é um investimento significativo, né? E tem uma outra chiadeira lá na Assembleia, né? Não de todo mundo, né? Não de todo mundo, mas de pelo menos aí 4 deputados estão chiando e chiando muito pela diminuição no valor do pagamento das emendas dos deputados, né? Tinham aí 140 milhões em emendas a serem pagas e como
todo mundo sabe, né, ou pelo menos a grande maioria sabe, essas emendas são impositivas, né? É obrigado o Estado pagar, né? Então, tinha aí um valor aí de 140 milhões, o governo tentou fazer um acordo para pagar apenas 70 milhões de reais, mas acabou ficando em 80 milhões de reais. E quem é que está chiando aí? O protesto é dos deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, Lúdio Cabral e Valdir Barranco. E tem mais outros 2 deputados que também estão chiando, né? Porque diminuiu aí o valor a ser pago pelo governo das emendas parlamentares. Os outros 2 deputados são João Batista do PROS e o deputado Ulisses Guimarães. Não, Ulisses Guimarães já morreu já. Isso aí, ele não vai poder fazer isso aí não. Eu fui traído pela notícia aqui. É Ulisses Moraes, é isso? Moraes, Ulisses Moraes do PSL. Não, aí olha aqui, Nayara. Eu fui traído. Ulisses Guimarães, um jornalista te traiu. Agora só tem um detalhe, viu, Lúcio? É emenda impositiva, gente. O governo tem que pagar. Eles não estão errados, não. Eu concordo você ou não com a emenda impositiva, porque assim, o que é emenda impositiva? Não é um dinheiro, 80 milhões de reais, que vão para o bolso, diretamente, pelo menos falando, do deputado. É compromisso que esse deputado faz com a sua base. Só que como foi resolvido isso? Você sabe como foi resolvido? Foi resolvido da seguinte maneira. O governo queria reduzir, aí o seguinte, conseguiu convencer os deputados, e aí o seguinte, os deputados fizeram lá um projeto de lei que é um substitutivo da própria Assembleia Legislativa, falando assim, olha, a gente ia receber 140 milhões, mas nós aceitamos ficar um desconto de Black Friday. Isso, deu um desconto de Black Friday, né? Quer dizer, não chegou a 50%, né? Mas o que o governo queria é o seguinte, era fazer um desconto ali de 50, de 140, cair para 70, teve o chorinho, como sempre tem, né? Acabou ficando em 80 milhões. Então, só para concluir, é um recurso que tem ali à disposição do parlamentar, que ele vai lá no prefeito, na prefeita Nayara, lá do município tal. Aí chega lá, prefeito, ó, eu prometo aqui uma emenda para a senhora no valor de 600 mil reais para fazer uma praça, uma creche e tudo mais. Aí, eu não cumpro, porque o governo me paga, eu, deputado, não cumpro e o governo me paga, e vou ter que ir lá com a cara lavada para visitar lá o município da Dona Nayara, e ela vai me esculhambar, e os munícipes também, porque eu não cumpri minha palavra, porque o governo cumpriu sua palavra, que é impositivo. Então, esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Não se pode fazer... Por isso que o Lúdio, o Barranco, o João Batista, o pessoal está chiando e chiando com razão, porque é garantia, é impositivo, e não está pagando, né? Deixa eu ir aqui. Eu particularmente, a minha opinião sempre foi, continua sendo e será contra as emendas parlamentares. Eu também tenho restrição. Sempre será contra as emendas parlamentares. Espera aí, o governo pode fazer essas obras. Mas é ele que faz. Né? Mas não precisa passar o orçamento. Não precisa. Né? Então, mas tudo bem. Quando eu falo que não é o dinheiro do deputado, é assim, voltando àquele exemplo, né? O deputado, ele indica para o senhor governador, o secretário de infraestrutura, por exemplo, tem uma praça para construir lá no município tal. Então, eu destinei para lá, pela minha emenda, que é de direito, 600 mil reais. Então, eu quero pegar desses meus, são 5 milhões de reais cada deputado. Eu quero pegar desses 5 milhões que eu tenho aí direito, então 600 mil vai lá para a Dona Nayara, lá no município dela, lá na corretelinha dela lá, para ela fazer a pracinha lá, beleza? Beleza. Então é isso que a coisa funciona, não é o dinheiro que vem para o deputado. Teve uma operação recentemente aí, e nas investigações, o que está sendo apurado é se fizeram coisa errada com a destinação de emendas parlamentares. E aí não teve isso? Não foi isso? Essa que envolveu novamente o deputado Danilo Bortolini e o Nininho, não teve a ver com emendas? Aí que é onde entra a minha restrição. Eu acho que esse é muito perigoso, o instrumento da emenda impositiva. Porque, rapaz, entra empreiteira, entra interesses escusos, o interesse econômico, aí a margem escancarada para a corrupção. A gente já viu e noticiou, infelizmente, isso. E é o seguinte, aí vamos voltar aqui a Carlos Bezerra, ele disse isso há muitos anos atrás, né? Talvez a realidade hoje seja diferente, mas lá atrás, há uns 6, 7 anos, numa entrevista aqui, não era TV Vila Real ainda, era TV Gazeta, ele cunhou a seguinte expressão, abre aspas,
sem emenda não tem merenda. Fecha aspas. Vamos aqui à participação do nosso telespectador antes do intervalo e antes de saber os destaques, vamos aqui com o Jair. Me pergunto onde acho tanta informação em Mato Grosso. É só assistir o melhor noticiário. A notícia de frente. Olha que legal, Jair. E com Nayara ancorando. E sabe de onde que é o Jair? De Querência. Um abraço aí para o Jair. Bom, hein? Olha, Estive lá. qual o coletivo de raposas? Raposas, raposadas, raposeiras? É tanto bicho querendo a chave dos galinheiros que fico até confusa. Ajuda aí a Maria Guedes. E aí, Lúcio? Como é o nome dela? Maria Guedes. Maria, vamos resumir essa história aí? Esse coletivo de raposas. Pode ser quadrilha, não é? Nossa Senhora. Olha, essa foi forte. Eu tenho uma explicação poética para isso aí. O Djavan tem uma música chamada assim, Faltando um Pedaço. Você gosta de música? O Djavan, um dos grandes compositores da música popular brasileira, de Alagoas, inclusive, a música diz assim: o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, o lobo correndo em ciclo para alimentar a matilha. Aí eu trocaria a palavra lobo pela palavra poder. O poder é um grande laço, um passo para uma armadilha, o lobo, no caso os lobos, né, os políticos, correndo em ciclo para alimentar a matilha, quer dizer, com o poder... Pode trocar o lobo pela sugestão da Maria Guedes, né? Raposa. Raposa. Raposa, Maria. Pode Boa, ser. vai aí, ó, Maria, fazendo história, readaptando música. Gente, agora eu quero tocar, tem uma participação aqui, eu quero tocar nesse assunto rapidamente, porque Lúcio e Paulo, eu recebi muita mensagem lá na Rádio Vila Real, no programa Tribuna, a respeito disso. Bom dia, ontem senti na pele e fui testemunha da atrocidade, desumanidade do governo do estado com os aposentados. O MTPrev só aceitam documentos emitidos no período de 180 dias. No meu caso, e de muitos aposentados, apresentamos documentos emitidos no início deste ano. Mesmo assim, não aceitaram. Mesmo sendo do grupo de risco, eles estão sendo desumanos. Dos 14%. Tivemos que ir aos cartórios, enfrentar filas imensas, gastar. Não temos tempo, eu acho que é isso. Aposentados haviam muitos que residiam em sítio, que perderam, mas ainda seus míseros dinheiros se arriscando a contrair vírus. Até quando vamos ter essa desumanidade no governo? Olha, o que a Anaí está falando aqui pra gente, muita gente está reclamando que para fazer esse cadastro aí do MTPrev, como que é prova de vida, os aposentados estão tendo que reunir, só está faltando DNA, sério. Mas assim, documentos inimagináveis, com períodos curtos, fazendo esses aposentados mesmo terem que peregrinar pela cidade para conseguir reunir tudo isso. Eu acho que no momento isso fica para a nossa produção, tem que confrontar o governo do estado, o MTPrev, o porquê de toda essa burocracia para dificultar a vida do idoso. Tudo bem, tem que ter essa prova de vida, tem que ter essa comunicação, mas calma aí, gente. Estamos no meio da pandemia, idoso é grupo de risco. E aí, não vai facilitar a vida dos idosos? É a pergunta que fica. Vamos aos destaques. Lúcio, qual que vai ser o seu? Você falou dos aposentados, não foi? Sim. Eu queria pedir licença para você, Nayara, para ler aqui um trecho de um artigo de uma aposentada. A Cleci Machado de Souza. Ela é professora aposentada e ajuda a coordenar aí esse movimento dos aposentados e pensionistas da educação. E aí ela, na realidade, ela está fazendo um apelo ao governador Mauro Mendes sobre essa questão lá do projeto que foi aprovado por unanimidade, acabando com o desconto de 14% na Previdência dos aposentados que ganham até R$ 6.100. Senhor governador, ouça a voz do povo e sancione o projeto de lei 36. Não tire de onde faz falta. Não sacrifique aqueles que contribuíram com o desenvolvimento do Estado ao longo de uma vida de dedicação e entrega ao serviço público e à sociedade. Não permita que uma injustiça deixe de ser corrigida e que nossa categoria padeça. Na realidade,
é um apelo, né? É um apelo que essa professora aposentada, né, a Cleci Machado de Souza, está fazendo aí ao governador Mauro Mendes para que não vete o que os deputados aprovaram, acabando aí com a cobrança dos 14% de previdência de quem ganha até o teto do INSS, o que o governador chamou de presepada. E aliás... É um absurdo, essa fala foi dura demais. Aliás, esse é o tema do meu destaque, né? É a presepada, né? Porque o governador falou, olha, o governador disse o seguinte, o que os deputados fizeram lá, ao aprovar o fim desse desconto na Previdência, foi uma presepada. O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, está rebatendo, dizendo, olha, não foi presepada coisíssima nenhuma, né? Os deputados tentaram negociar com o governo, só que o governo não deu as respostas que os deputados estavam cobrando, né? Ou seja, o que o deputado Eduardo Botelho disse é o seguinte, olha, o governo não quis negociar e a Assembleia Legislativa fez a parte dela. Paulo, o seu. Fala de vacina, essa vacina que está tomando conta das polêmicas de bastidores em Brasília, nas rodinhas também aqui, nas esquinas da vida, todo mundo está preocupado com isso, a vacina contra a Covid. Tem 4 por aqui no país, sendo aí, tentando se viabilizar, né? O governo ontem fez um pronunciamento aí, dando conta de que agora há uma programação. Vamos falar sobre vacina. E lá no STF tem também uma discussão sobre a vacina quanto à obrigatoriedade. Eu quero focar o meu comentário nessa ação. São 2 ações no STF que continuam hoje. Começou ontem e continuam hoje. Certo, então daqui a pouco a gente volta com a notícia de frente. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco, não saia daí.